E agora temos uma presença ilustre nesse programa. Você vai apresentá-lo, Zuzu? Pois não. Ele que é o presidente da Caixa Econômica Federal e foi indicado, acreditem, pelo ministro Paulo Guedes. Acredito. Tem mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, é PhD e mestre em economia pela University of Rochester e pela FGV. E além disso, também é nadador. Pedro Guimarães. Olha, tá impossível, hein, Zuzu? Fala, Pedrão. Hoje ele tá animadíssimo. Tô animado. O Pedro Obrigado. também é um cara animado. Ele tá feliz, ele vai trazer boas notícias, né, Pedrão? Sempre. Eu fico... É um grande prazer. Eu vi muitas vezes vocês durante muitos anos, ri muito. E a energia aqui é muito positiva. Então, Emílio, eu quero te dar os parabéns pelo grupo inteiro. Boa. E acho que isso é uma questão importante, porque a gente já tem tantas dificuldades e você poder, de vez em quando, dar uma relaxada é muito importante. É isso aí, é isso aí. A gente tem que ter fé, não é? Assim, se eu puder te falar, já colocando um pouco, eu nadei muito tempo, perdi meu pai muito cedo, de AIDS, uma doença muito intensa, e perdi muito dinheiro, não tinha dinheiro, na verdade, e fui estudar fora do Brasil. Quando ele faleceu, minha mãe faleceu, e só consegui fazer isso, o Sami vai conhecer isso bem, porque o Brasil, via CAPES, financiou tanto o meu mestrado quanto o meu doutorado. Então, fiquei 7 anos nos Estados Unidos estudando. Quando eu voltei já para São Paulo, para o mercado financeiro, fiquei 10 anos lá, e transformou financeiramente a minha vida. Só que o que aconteceu? Eu sempre tive esse sonho de poder ajudar as pessoas. Isso é uma coisa de coração, Emílio, não é brincadeira. Porque eu tive uma chance que a maioria não tem. E quando meu pai faleceu, eu vivia de cheque especial e quase perdi minha casa. Então, algumas coisas que eu liderei na Caixa eram coisas que, para mim, estavam totalmente erradas. Como é que você poderia cobrar 14% ao mês do pobre? E se dizer um banco do povo? Porque 14% ao mês é 350% ao ano. Não existe ninguém que vá precisar de um cheque especial e vá pagar. Porque nada lícito gera 14% ao mês. Então, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi reduzir, e na Caixa começa de 1,8% ao mês, que é caro. É muito caro. Né? Mas é muito menos que os 8% da média dos outros bancos. E como é que funcionava o 14% ao mês? Porque tinha uma técnica. Você chegava, cobrava 14% ao mês e tinha 50% de inadimplência. Mas era a linha mais rentável do banco. O que nós fizemos? Reduzimos para partir de 1,8% e a inadimplência caiu de 50% para 15% a 20%, que ainda é alta. Mas esse é o tipo de iniciativa que a gente teve, porque teve uma dificuldade na vida e viu efetivamente que a Caixa tem que se posicionar de maneira diferente. E falando nisso, Pedro, primeiro parabéns aí pelo lucro, que a Caixa, muito tempo de prejuízo. Os bancos têm mudado, né? O próprio Banco do Brasil fechou algumas agências, teve enxugamento de vagas e a Caixa ainda não fez nada nesse sentido. Mas se for buscar eficiência e para ter taxas melhores, para a sociedade teria que fazer isso. Você tem algum plano de redução de vagas, fechamento de agências e aí para uma possível privatização lá na frente? Sua pergunta é excelente. Ah, muito obrigado. Na verdade, a gente está abrindo agências. E por quê? Emílio, aqui você tem muitos economistas, né, do mercado financeiro da Faria Lima. Eu falo o seguinte, está cheio de banco digital da Faria Lima. Sim. Só que, quando a gente começou, e já são 111 finais de semana, a gente saiu da Faria Lima. Eu sou carioca. Sim. E fui para onde? Roraima, Amapá, Rondônia, Acre. E vi uma realidade que eu nunca imaginei, porque como carioca, para mim o ápice da pobreza era a Rocinha, que eu já tinha viajado, questão mais social. Mas hoje, para mim, Rocinha é classe média. Porque o que eu vi pelo Brasil, Emílio, é o pessoal assim, morando em casa sem telhado. Moça de 25 anos de idade com 4 filhos, um com cada namorado diferente, sozinha. Por isso que eu falo, por exemplo, que Minha Casa Minha Vida, que hoje é o Casa Verde e Amarela, a parte mais baixa é uma transferência de renda. Porque a pessoa não tem dinheiro nenhum. R$50, não vai pagar. E aí a gente ia viajando pelo Brasil, que foi muito... foi uma revolução para a minha vida.
A gente ia, e quando eu fui o primeiro fim de semana, no meio de janeiro de 19, já foi para onde? Roraima. E foi uma confusão, porque ninguém entendeu nada. Pô, quem é esse cara maluco que ao invés de ir para São Paulo ou para o Rio, ou ficar em Brasília lá no meio, vai para Roraima? Boa Vista, que eu vou te dizer, dos 27 cidades, e aqui talvez tenha sido a cidade que mais me impressionou, porque eu estava esperando uma coisa e eu vi algo muito legal. E por que eu estou te falando isso, Sam? E aí você mais objetivo. Porque quando a gente pagou o auxílio emergencial ano passado, e em 20 dias nós pagamos 50 milhões de pessoas, e depois 38 milhões de invisíveis, eu te digo, 20 a 30 milhões não sabem ler. Ele não tem condição de pegar um celular. Então essa ideia de banco digital, ela funciona para, sei lá, 100 milhões de brasileiros. Mas tem 20 ou 30 que eles não conseguem, e eu te falo isso, e aí que é a grande questão da Caixa. Todos os executivos da Caixa foram para a rua. Nós trabalhamos ano passado 22 finais de semana. Então você via uma coisa, que é o que eu falo para os economistas, o seguinte, vai numa agência da Caixa e vê a pessoa que vai receber, que ela não é um cliente do Bradesco, Itaú, Santander e nem do Banco do Brasil. Então, entendi que você vai manter a função social da Caixa, mesmo que isso implique em algum custo, porque provavelmente algumas agências dessa não se pagam, que um banco privado não faria, né? Porque o banco vai falar assim, o banco privado, ó, se é rentável, continua aberto, se não é, fecha. Só que a sua pergunta é importante, Emílio, eu acho que conversar com gente inteligente é boa, porque, na verdade, você tem uma visão muito do mercado e correta. Eu também tinha essa mesma visão. A minha tese de doutorado é sobre privatização. E eu conversei com o ministro Paulo Guedes em fevereiro, março de 2018, e eu fiz esse plano de privatização. E é óbvio que existiam discussões que o presidente nunca nem cogitou. Mas eu, quando fui conhecer a Caixa, eu falei, poxa, será que efetivamente um banco privado não pode fazer o pagamento do Bolsa Família? E hoje eu afirmo, não. Sabe por quê? Porque ele não está lá. E quando a gente vai em Oeiras, no interior, Pacaraima, lá na fronteira com a Venezuela, você acha que alguém queria estar? A gente foi... Só venezuelano. Sim. A gente pagou mais, Emílio, só venezuelano que brasileiro em algumas cidades. E ajudou a turma quando estava precisando. E aí o que acontece? A gente paga uma série de outros benefícios. Então, matematicamente, é racional para a Caixa ter agências em lugares que os bancos privados não vão ter. Por quê? Quem paga o Bolsa Família? A Caixa. Boa. Quem paga o auxílio emergencial? A Caixa. Quem faz o financiamento do Minha Casa Minha Vida, que hoje é Casa Verde e Amarela? 99%? A Caixa. Quem faz a transferência do que se chama OGU? Ou seja, são transferências. Quando os deputados fazem emendas, quem é que vê se realmente o dinheiro está sendo gasto? A Caixa. E são 5.570 municípios. Então, na verdade, em 1.500 municípios, não precisaria, poderia, eu concordo, a gente poderia fechar, por exemplo, e a gente está estudando, fechar na Faria Lima. Para que eu preciso de uma agência na Faria Lima? Não preciso. Agora, onde a gente está abrindo Brasil agora? É gigante. A gente está abrindo no CEAGESP. Que, inclusive, quando eu fui com o presidente, as pessoas falavam, não, isso é política. Não. A agência da Caixa não tem que estar na Faria Lima, que não tem cliente. Boa. Ela tem que estar na CEAGESP, que não tinha agência de banco, porque eu acho que o Santander tinha fechado. E lá, quando eu visitei com o presidente, as pessoas chegavam e falavam, Pedro, abre uma agência aqui, porque eu tenho que sair com dinheiro, cheio de dinheiro, andar 500 metros, às vezes ser assaltado para fazer. Então, isso... Emílio, que eu acho que é muito importante. É o serviço, né? E melhora a logística, o cara, o serviço. Você tocou num assunto bem legal, né? Falo bastante, desculpa. Não, você estava falando da Minha Casa Minha Vida, e um assunto que o também pode até ajudar, que a taxa Selic era 4,25, foi para 5,25, é a quarta alta consecutiva. E a previsão é fechar o ano em 7,5. E uma coisa que foi histórica, que você ajudou, foi o financiamento, né, o cara ter a sua própria casa. Vai subir mais? Vale a pena segurar? O que você acha? Excelente pergunta. Obrigado. Não... Fui eu. O que acontece? Quando você dá um crédito imobiliário, você normalmente dá de 25, 30 ou 35 anos. Então, existe uma coisa chamada curva longa de juros. Eu vou falar algumas coisas mais técnicas, vou explicar. Ou seja, para mim é menos importante o aumento da taxa de juros mensal, ou da Selic, e muito mais importante a expectativa de médio prazo, essa curva de 8 e 10 anos, o que a gente chama de curva DI de 8 e 10 anos. Ela aumentou. Tá hoje ao redor de 10%. Nós temos 4 linhas de crédito.
3 delas já se ajustam efetivamente por inflação e etc. E eu vou dar em primeira mão aqui para você, Emílio. A gente não vai aumentar, a gente vai reduzir. Vai reduzir? Vou. Ó, que legal. Por quê? Porque com 10 bilhões de lucro, sendo banco social, é a maneira que a gente tem de devolver. Porque tem uma coisa muito importante, Emílio, que quando eu entrei, né, o presidente falou, pô, Pedro, você tem liberdade total e o ministro Paulo Guedes também. Carta branca aí. O que a gente fez? Primeiro mês, dos 120 principais executivos, troquei 105. Sabe por quê? Porque para Curitiba, eu só vou a passeio ou a trabalho. Preso eu não vou. Boa. Então, mas me fala uma coisa, por exemplo, que nem agora teve um grande lucro, né? Teve um grande lucro, foi anunciado e tal. Saiu pouco, porque sai pouco notícia boa. As trombetas do apocalipse, as pessoas gostam de dar notícia ruim. Eu queria saber de você o seguinte: onde é que estava esse ralo? Quem era beneficiário? Quem é que estava tomando essa grana que você está falando agora que vai voltar? Para onde ia esse... corrupção. E não pode... Tem que falar aqui. Eu falo tranquilo. 46 bilhões de reais. E nós falamos disso semana passada no nosso balanço. Reforcei na live com o presidente na quinta-feira. 46 bilhões são 500 mil de casas populares. Ou seja, roubaram 46 bilhões de reais a preço de hoje, que dá 500 mil casas para pessoal mais carente. E isso quem está validando, né, durante 10 anos, Emílio, o balanço da Caixa ou do FGTS, que é o dinheiro dos trabalhadores, ou do FIFGTS, que é o Fundo de Investimento, durante 10 anos, um deles estava com ressalva. O que significa isso? O balanço não serve. É pegar o balanço e rasgar. Para você ter uma noção da Petrobras, do Petrolão, ficaram 2 trimestres com o problema. E logo depois resolveu. O da Caixa, FGTS ou FI, desde 2010, não tinham esses 3 balanços. Ok, e por quê? Porque os auditorias falavam, tem questão maluca aqui. Existe investimento que foi realizado, e aí vou dar um exemplo simples. Tem várias maneiras desse dinheiro ser roubado ou desviado. Um deles, o mais básico, emprestar para quem não tem condição de pagar. Mas esse é uma coisa muito clara. Só que existe maneiras mais sofisticadas. Por exemplo, você emprestar a uma taxa menor. Exemplo simples. Olha, a área econômica do banco acha que essa empresa tem que receber a 10% ao ano. Não, dá 8%. E esse 2% de diferença gera dezenas de milhões de reais e isso foi dividido. E, de novo, não sou eu que estou falando. Em 2018, um superintendente da Caixa, que ganhava 30, 40 mil reais por mês, devolveu 40 milhões de reais por mês, por ano. Devolveu 40 milhões. E o que ele falava? Não vou citar nomes aqui, mas o que ele falava era isso. Havia uma facilitação. Esse é um outro ponto que aconteceu ou que poderia acontecer. E tem uma terceira questão que é muito importante também. Você investir dinheiro numa empresa. Esse é um exemplo claro. Banco Pan, americano. Em 2009, a Caixa entrou com 35% do Banco Pan-Americano. Um ano depois ele quebrou. Quero o Silvio Santos, né? Primeira pergunta. Por que a Caixa, o Banco dos Pobres, tinha que comprar participação num banco médio? Eu não consigo responder. Mas olha só... Então, mas me fala uma coisa. Partindo desse princípio, você está lá, vocês estão fazendo um trabalho bom, a gente está vendo em lucro aqui, né? Dava prejuízo, deu resultado. Deu resultado, está dando resultado. Mas, se muda a gestão... Pode tudo para o ralo. Sim. De novo. Então não é melhor privatizar tudo e não ficar nesse negócio. Ah, agora é tal pessoa, entrou agora o cara. Muda o governo, muda o governo, acaba, vai pro saco. Esse é um argumento muito forte. E por isso que várias empresas estão sendo privatizadas. Em relação à Caixa, Emílio, tem uma questão muito clara, que é essa questão social que ninguém mais faz. De novo, o exemplo. Casa Verde e Amarela, que era o Minha Casa Minha Vida, ninguém mais faz. E todos podem fazer. Então, aí tem um ponto importante, o seguinte, quem que vai fazer se não existir a Caixa? Então, na minha opinião, primeiro,
A Caixa hoje, ela tem um papel social muito importante e em especial para dezenas de milhões de pessoas que não estão no radar aqui. São as pessoas do interior do Norte e do Nordeste. E na minha cabeça também o Nordeste era o ápice, mas no Norte existe uma pobreza muito grande das pessoas terem água, mas não ter saneamento. Ia, por exemplo, numa agência, o cara andava 2 dias de barco, 10 horas de barco para receber o auxílio. Não é, a gente tem um barco da Caixa para andar pelo Amazonas. Só que o cara gastava para ir até lá. Perfeito. Por isso que a gente está abrindo mais de 10 agências na... Agora, esse trabalho que vocês fizeram, né? Esse trabalho aí do... O Mickey Mouse, na época... O Mickey Mouse, ele participou também, né? Do auxílio, né? E foi feito rápido. Não, o auxílio aí na época da pandemia... Bianco. A gente nosso chama brother. Ele, é o nosso brother. Ele tá sempre aqui participando. Agora ele é... Agora eu vou jogar geral do avião. E, porra, vocês fizeram um trabalho rápido, né? E foi uma... Isso é uma demonstração também de como é que está contaminado o ambiente hoje, porque nenhum país do mundo fez isso. Na mesma época que a gente estava pagando e achando 38 milhões de pessoas, os Estados Unidos estavam mandando cheque e 1/3 estava voltando. Aquilo foi algo que nem eu acreditava que a gente ia conseguir fazer, porque é óbvio que a parte de TI da Caixa é a pior. É óbvio que as agências da Caixa são cheias. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, elas eram lotadas. Então, quando teve esse desafio, o que ficou claro para a gente? Tem que ser a Caixa. Mas eu morri de medo, porque eu falei, como é que a gente vai achar primeiro 38 milhões de invisíveis? E aí a gente fez um app em 2 dias, que achou 109 milhões. Desses, 60, 40 não deveriam receber. Eram cadastros fraudulentos. Né? Foi o primeiro ponto, né? 41 milhões não deveriam receber. Botaram até o filho do William Bonner nessa história, não teve isso? Eu ia te perguntar disso. Quanto de fraude foi detectado e quanto a gente já recuperou, né, com esses auxílios? A gente viu, inclusive, funcionários públicos, assessores políticos recebendo. Sim. Claro que a gente não sabe se alguém usou o nome indevidamente, mas como que tá isso? Quanto foi dado de dinheiro errado? Foi muito menos do que as pessoas falaram. Por quê? Porque todo mês se fazia uma reavaliação. O problema foi o primeiro mês. Por que foi o primeiro mês? Olha, a gente recebeu, isso foi realizado no dia 2 de abril, MP, no dia 3 foi promulgada. Emílio, no dia 6 a gente tinha pago 6 milhões de pessoas. E todo mundo ia para as agências. Sim. Vocês devem lembrar daquelas filas. As filas. Por quê? Porque todo mundo ia. E as pessoas que iam receber. Iam as pessoas que não podiam receber e queriam entender o porquê. E iam as pessoas que estavam em análise. Então a gente teve um desespero enorme porque as pessoas não tinham dinheiro. Era uma doença que ninguém sabia o tamanho do que ia acontecer. E foi naquele momento terrível, né? E a gente tinha 40 mil empregados da Caixa que chegaram a atender 10 mil pessoas por dia. 22 sábados. E uma coisa que aconteceu, todos os vice-presidentes e todos os diretores trabalhando de segunda a segunda nas agências, porque foi uma coisa clara que eu falei, olha, se a gente tem o pessoal da ponta, vai todo mundo, até para poder entender os problemas. Então a gente teve nas primeiras 2 semanas uma loucura e realmente algumas pessoas passaram no primeiro pagamento e foram bloqueadas no segundo. Só que o que aconteceu? No imposto de renda, todo mundo tem que pagar. E várias pessoas descobriram, alguns amigos meus falaram que não sabia que o filho tinha recebido. Sabe quanto que descobriu? Quando teve que pagar no imposto de renda para o filho. Então, isso aconteceu. Eu vou fazer um break rapidinho, a gente continua o papo aqui, ó. Para você ir no Instagram, é Pedro Guimarães D, é isso? Um D no final? Tem um D no final. Pedro Guimarães D, só isso. Pedro Guimarães D, é o Instagram dele, tem selo aí para você seguir o Pedro Guimarães. Pedro Guimarães D mudo no final. Eu vou fazer um break para a rede rapidinho, a gente continua o papo aqui na Panflix. Então é isso aí, a gente volta já. Vai lá, Reginaldo. Muito bem. Perguntas? Eu tenho. Presidente, como você bem disse, a Caixa exerce um papel fundamental aí em ser o braço social do governo, Banco dos Pobres. E, como você bem disse, apesar dos lucros serem recordes na série histórica recente, não é a função principal do banco, e sim a defesa e a proteção dos interesses
sociais, especialmente desses invisíveis e dos desalentados aí, que são muitos, né? O Brasil acaba de entrar novamente no mapa da fome. Você vê a inflação de alimentos aí espetando e corroendo o poder de compra da família brasileira. E eu queria te perguntar, além disso, a Caixa atua principalmente não só em financiamento e investimento, mas em integração social, habitação social, como você bem disse, e a previdência social. Talvez a reforma principal desse governo foi a da previdência. Quais foram os efeitos práticos dessa reforma hoje em dia? Se você pudesse nos atualizar. Claro. Antes, só para te explicar, sua pergunta é importante, porque antes dessa gestão, a Caixa focava nas grandes empresas. 2 empresas tinham o mesmo volume de empréstimo que 500 mil micro e pequenas empresas. Então, uma mudança muito grande dessa gestão foi o seguinte: ao invés de emprestar 10, 15 bilhões de reais para uma empresa, vamos emprestar 100 mil reais para 500 mil. E por quê? Porque se você pensasse que uma taxa de corrupção poderia ser 1%, se você empresta 10, 15 bilhões, 1% são 100, 150 milhões. Se você empresta 100 mil, é R$1.000. Poucas pessoas vão arriscar ir para a cadeia por R$1.000, mas por 100, 150, várias. E várias foram. Algumas devolveram 40 milhões, outras devolveram mais. Então, tem um ponto aqui que é o seguinte: não é do racional de um banco público emprestar para grande empresa. Ponto. E está proibido. Na Caixa, só emprestamos para empresas do setor imobiliário e infraestrutura. Qualquer uma não vai emprestar. Porque tem que emprestar para o micro e pequeno empresário. Isso é um ponto importante. Segundo ponto, que é uma revolução que a gente vai fazer, de microcrédito pelo celular, pelo Caixa Tem, de 20 a 30 milhões de pessoas, após o auxílio, que acaba em outubro, vão poder acessar pelo celular de maneira automática. Então, por exemplo, ele vai ter 1.000, 2.000, 3.000 reais de crédito pré-aprovado. Não vai receber tudo de uma vez. Recebe 500. Pagou 1, 2, 3 meses, vai recebendo mais. Isso é muito importante porque esses 20 ou 30 milhões hoje, eles estão tomando dinheiro emprestado. Por exemplo, muitas pessoas do auxílio, não aquelas do Bolsa Família, porque esse não adianta emprestar, porque eles não têm renda. Então, o Bolsa Família, transferência de renda. Os invisíveis, sim, porque o invisível tem a renda. É aquela pessoa que está naquele comércio informal. Se você empresta... O que é um invisível? É o vendedor? É um ambulante. É um ambulante? Trabalho informal. Perfeito. Trabalho informal. Não é registrado. Delari, por exemplo. Delari, um freela sem nota. Freela sem nota. E a Previdência, presidente, em que pé está? A Previdência, que na verdade o Bianco está tocando agora, né? A Previdência não é algo que está no dia a dia da Caixa Econômica Federal. Mas o que você pode perceber claramente? Nós estamos discutindo teto, etc, etc. Se nós não tivéssemos feito aquela reforma, a discussão agora estaria muito mais apertada. Ele veio aqui várias vezes. Me ferrou, né? Por quê? A aposentadoria. Tem que trabalhar mais 50 anos. Mas tudo bem. Ô, presidente. Veio aqui, chorava. Não sei o que, você tem que fazer. Falar, porra, bicho, mas vou me ferrar. Não, mas vocês têm que entender que isso aqui é bom pra todo mundo. A economia nunca vai ser a mesma. Ô, presidente. Veio aqui e ficou aqui. Ele é muito gente finíssima. Ô, presidente, numa conferência o senhor disse que iria fechar a máquina de prejuízo da Caixa. O que é essa máquina de prejuízo? Perfeito. Era emprestar para grande empresa que não ia pagar. Porque o que acontece? Quando você empresta 10, 15 bilhões para alguém, o banco fica refém dessa pessoa. A pior coisa para um banco dos pobres é emprestar 10, 15 bi. Porque aí eu tenho que receber 10, 15 bi. Toma uma dívida que nunca vai ver esse dinheiro. E foi isso que aconteceu. Das 2 empresas que tinham tomado mais de 10 bilhões na Caixa, uma eu posso falar, até porque pagou, foi a Petrobras. Pagou rápido. A outra não pagou até hoje. Muito bem. Estamos de volta aqui, batendo um papo aqui com o presidente da Caixa Econômica, o Pedro Guimarães. Para você no Instagram, você quer seguir, é Pedro Guimarães D. Tem um D mudo no final aí, porque deve ter um monte de Pedro Guimarães, mas o único aí que tem o selo azul, Pedro Guimarães, que é presidente da Caixa. Que é um detalhe também importante. Isso, é um detalhe importante ser presidente da Caixa. A gente está batendo um papo aqui falando sobre economia com o Samidana, com ele e tal. Dando uma aula. Eu tenho uma pergunta sobre os patrocínios, né? Isso foi uma mudança também da sua gestão. Não sei se você lembra, Emílio, a Caixa patrocinava muitos times. Botafogo. Em vários, não, principalmente futebol, em vários campeonatos, os 2 principais
principais times eram patrocinados da Caixa. O Flamengo era patrocinado. O que aconteceu e qual que é a perspectiva nesse sentido? Perfeito. Logo na primeira semana foi outra mudança. Meu pai foi técnico do Flamengo, eu nadei 20 anos lá. A piscina do Flamengo tem o nome do meu pai. Opa. E a primeira coisa que foi acabar o patrocínio do Flamengo de todos os clubes. Legal você, hein? A turma deve gostar. A torcida do Flamengo Muito tá feliz. Zico te mandou um abraço. Eu sou bem popular. Você imagina, os ladrões não gostam. Mas o que acontece? Não fazia sentido gastar 200, 300 milhões de reais com um clube de futebol. E outra coisa, só de 12 estados. E dos maiores. Então a primeira pergunta que eu fiz é a seguinte: mas não tem um clube no Amapá, não? Não tem um no Acre? Ou em Roraima? Mais barato. Por que assim, o Flamengo, uma semana depois, já estava com 3 patrocínios e 2019 foi o melhor ano desde o Zico. Então é uma demonstração matemática que o Flamengo não precisa da Caixa. Quem que precisa da Caixa? Meio ambiente. A gente vai fazer o maior programa de preservação do meio ambiente, que eu saiba do mundo, mas certamente do Brasil, 150 milhões. Ou seja, metade do que se investir em clube de futebol, nós vamos investir para preservar 3 milhões de hectares, que é mais que o país inteiro na Europa. O dinheiro de todos nós, ao invés de ir para alguns, vai para todos. Então, e não é só isso. A gente também reduziu muito, chegou a 90% de redução em propaganda. O pessoal ficou meio bravo. Sim. E aí foi uma redução, então, de uns 500 milhões de reais. Por isso que teve lucro. Só que o que acontece? A gente reduziu as taxas de juros. O do cheque especial foi em 80%. Rotativo do cartão, 80%. Santas Casas, Emílio, se chegava a cobrar 30% ao ano de Santa Casa, aonde você tem a garantia do SUS. O que significa isso? Você só perde dinheiro à Caixa se o hospital fechar. Agora, taxa de juros a 2%, 3% ao ano, por que se cobrava 30%? Aí o que a gente fez? Reduziu em 71%. Isso é uma coisa que a gente não consegue imaginar. Se a Selic é 2 e o empréstimo é... Agora, me fala uma coisa que eu não entendi direito. Esse financiamento que você vai fazer aí, é financiamento popular, né? Sim, qual deles? Não, esse direto do celular. Microcrédito, sim. Microcrédito. Sim. Para quem é isso aí? Para qualquer pessoa? Para você, não. Não, eu sei. Eu tô falando é o seguinte, é o quê? O cara que tem um pequeno comércio. É a pessoa, Emílio, que não consegue, nem para mim, nem para nenhum de nós, é a pessoa que não consegue o crédito em nenhum banco. Porque ela é negativada, porque ela nunca tomou o dinheiro em banco e ela nunca teve conta em banco. Aí o que acontece? Ela vai tomar esse empréstimo e ela vai para uma financeira. Só que ela não cobra nem 14% ao mês, que é muito. Ela cobra 20% ao mês. Ela tem que pagar 20% ao mês. E nem a máfia cobra 20% ao mês em outros países. É sério isso. Sim, a máfia às vezes cobra menos porque é impagável. A máfia é 7, né? Depende do lugar. O que você for falar. E aí o que acontece? Essas pessoas, elas são muito simples. E elas veem o seguinte: olha, eu vou pegar R$500 e eu vou pagar, sei lá, R$50 de prestação por mês durante 2 anos. Ela não faz essa conta. Então a conta ela é reversa. É a prestação que você tem que pagar. Isso, é o que cabe no bolso. Perfeito. Aí o que a gente vai fazer? Banco do Povo, muito lucro, como nunca teve, devolvendo para a sociedade para ganhar o mínimo do mínimo do mínimo. Ou seja, o que a gente vai fazer? 20, 30 milhões nunca receberam crédito em banco. Então aqui podemos ter uma perda. Que é a turma que tem o cartãozinho. Olha só. É a turma do celular, nem o cartão tem. É o caixa tem. É o pessoal que... É o pequeno empreendedor, o cara que tem uma caixa de garrafa para vender água. É o cara que tá na rua, exatamente, e vende, sei lá, chiclete. E aí ele vai comprar, sei lá, 10 caixas de chiclete e vai ter uma margem maior. É o catador de lixo, em lixões que ainda existem. E ao invés dele vender direto para o cara que vai reciclar o lixo, a gente financia a compra de uma máquina. E aí ele vai ganhar 3 vezes mais. Então, assim, são questões que a gente não imagina, porque é uma coisa totalmente fora da realidade nossa. Eu posso fazer a pergunta aí? Claro. Pois não. Olha só, prezado Pedro Guimarães, nosso Pedrão aí, tá certo? Satisfação estar aqui contigo. Pergunta aí do presidente para você. No tocante àquele evento lá no Ceará, que tu derramou lágrimas para comigo, que eu estava lá convalescendo no hospital, porque eu tô tendo dificuldades em administrar
a má digestão que está me dando, essa tempestade perfeita econômica que está caindo junto ao nosso governo. Eu te pergunto, afinal de contas, vamos ter espaço orçamentário sem passar do teto de gastos com R$400 de auxílio emergencial? Vai ter espaço ou realmente é para se preocupar porque a água está batendo aqui no meu bumbum já, tá ok? Essa é uma discussão da economia, mas uma questão muito clara é o foco total do governo em respeitar o teto dos gastos, que isso é óbvio, porque senão a gente estava falando de taxa de juros. A gente nunca teve taxas de juros longas, ou seja, de 8, 10 anos, em 10%. Chegou a estar 7%. Mas 10% não existe, é muito baixa. Se você perde a confiança do mercado, essa taxa vai para 15, 20, e aí todas essas discussões que a gente está... Eu não vou conseguir fazer o microcrédito para 30 milhões. Certamente não a taxa que eu estou discutindo. Então, quando você gera uma desconfiança generalizada nos atores do mercado, não é porque se preocupa em a Bolsa caiu 1, 2%, não é isso. É porque o governo tem trilhões de dívida e você tem que refinanciar isso. Então, cada 1%, em especial na dívida longa, gera um custo muito maior. Então, sendo objetivo, não há discussão de não respeitar teto de gastos, ao mesmo tempo, há um foco muito grande nas pessoas mais carentes. E te digo um fato claro. Antigamente, o governo emprestava para grandes empresas 15 bi, via Caixa Econômica Federal. Hoje, para as micro e pequenas. Isso é uma demonstração em todo o Brasil, porque essas duas empresas ficavam no Rio e em São Paulo. Não tinha nenhuma em Rondônia, Acre e Piauí, nem Maranhão. Então, há uma diferença muito... Tanto que o que aconteceu quando a gente está falando da inflação? Ela começou a ser sentida no auxílio, porque acabou cimento, acabou tijolo. Sim, o dinheiro vai para o mercado. Porque 100% propensão marginal ao consumo, um termo técnico. 100%. São pessoas muito carentes. Ela vai pegar esse dinheiro e vai consumir tudo. Vai girar. Exatamente. Gira o dinheiro e vai para a economia. Exato. Vai para a lojinha da esquina, vai para o... E a consequência foi que o Brasil foi um dos países que menos caiu, perdeu o PIB, né? A economia sofreu menos ano passado. Havia expectativa de queda de 9%, 10% do PIB, foi próximo de 4%. Então, isso teve muito a ver com o auxílio emergencial, que houve um pagamento 13 vezes maior, 13 anos de Bolsa Família. E o que é muito importante? É que essas pessoas, esses invisíveis, eles não sejam perdidos de vista, né? O termo foi o ministro Paulo Guedes, mas por isso também do microcrédito. Para quê? Para que você não faça esse pagamento e depois que ele acabe, daqui a 2, 3 meses, essas pessoas não tenham mais essa relação com o governo. Através da Caixa Econômica terão. E aí, Emílio, de novo, a questão da privatização, por que nenhum outro banco, privado ou público, realizou o microcrédito? Sabe qual é o maior programa de microcrédito do Brasil? É do Banco do Nordeste, chamado Crédito Amigo. Só que ele é feito nas agências. Outro grande segredo aqui é que a gente não vai fazer pelas agências. Imagina 30 milhões de pessoas indo o tempo inteiro para pegar 300, 400, 500 reais. Não é razoável. Então, uma questão que a gente conseguiu realizar com a pandemia foi melhorar a parte do atendimento digital da Caixa. Boa, muito bem. O cara fala bem pra cacete. Queria agradecer a presença. Que pena. Você tem mais perguntas? Uma rápida. Você quer? Você que é um homem da Faria Lima também e do show de candidato. Não, mas é um cara do mercado financeiro. Cheirou candidato. Não, achei leve. O Sami é um cara que sempre tem um mantra aqui da inteligência financeira. E agora vamos falar para mais do brasileiro médio, né? O cara que sempre colocou o dinheiro na poupança, e o Paulo Guedes, junto com a sua pessoa, tirou a era dos rentistas. Por que no Brasil a gente não sabe investir, não coloca o dinheiro, não sabe diversificar, como todo mundo aqui vem e tenta ensinar a gente? Olha, quando nós assumimos, havia ao redor de 600 mil pessoas investindo na Bolsa de Valores. Se você pega a China, os Estados Unidos, a grande maioria das pessoas faz a poupança delas na Bolsa. Hoje, se eu não me engano, são quase 4 milhões de pessoas. Só na abertura de capital da Caixa Seguridade, foi um recorde, 150 mil pessoas compraram as ações e ganharam dinheiro. Então, o que eu vejo? Sua pergunta é importante. Por que havia o rentista?
porque a taxa de juros era 15%. Sim. Com 2% não tem rentista. E ninguém se mete. 2% não é sustentável no Brasil. Então, só pro Sami que tem muito dinheiro. Ele não faz 2% para ele, meu amigo. Tem dois problemas aí, né? Primeiro que a gente tem que olhar a taxa acima da inflação. Não adianta nada você ganhar 10% se a inflação for 14%. Não adianta nada. E hoje no Brasil, a taxa de juros é negativa, a imediata, né? Aí essas curvas de juros, não. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, é importante, obviamente, os programas sociais. É importante, eles fazem esses programas fazem trabalho social. Um trabalho importante, mas o problema é que o país não comporta tanta dívida. A gente viu, você falar, caiu pouco ano passado. Caiu pouco. E esse ano a gente deve crescer 5%. No entanto, o valor real frente ao dólar desabou. A gente é uma das piores moedas frente ao dólar. Valorizou. E aí a gente começa a ver a gasolina a R$7, a gente começa a ver outras questões. Então, assim, concordo que a gente tem que ter programas sociais, mas o Estado não pode ser do tamanho que é, e a gente não tem visto... Mas se você faz um negócio e ele volta... Se você faz um negócio tem que se desfazer. e ele volta... Não, mas se você faz o trabalho, que nem Bolsa Família, que todo mundo fala, é para comprar voto. Mas isso foi para a economia. Girou a economia. Então é um negócio bom. Eu sei, mas o problema é o seguinte: se você gasta um dinheiro que você não tem, é dívida. Então você começa a dar dinheiro. Você fala, vou aumentar o salário de todo mundo. Começa a ter dívida. Aí o cara que é seu credor fala, beleza, Emílio. Só que antes era um cara que vivia ajustado. Eu tava dando uma taxa de 5. Agora eu quero 30. E aí todos os países precisam de financiamento. Então, mas é o que ele estava falando, não pode mexer. Olha os precatórios. Não, mas não é isso. Agora, tem a questão do precatório, que não estão pagando. Tem a questão das reformas que não saíram. Reforma administrativa, que é diminuir. Não saiu. Os funcionários, eu acho que a Caixa é mista, né? É mista, mas funcionário público, não todos, mas uns ganham muito acima do mercado. Às vezes tem cargos que não precisam. E isso ninguém mexe. Por quê? Politicamente, vai lá mexer com o sindicato para você ver. Tem os subsídios, dependendo. A gente não tem. Eu, na minha empresa, não tenho vantagem nenhuma fiscal. Mas, dependendo da indústria, o cara fala assim, olha... você tem um lobby lá que você paga menos imposto. Então, aqui, a média do imposto é alta, mas tem gente que não paga quase nada e tem gente que paga muito. E isso são feridas que não foram tocadas. Espero que sejam. E aí eu não vou falar culpa do Bolsonaro ou culpa da Dilma. Não, isso é histórico. É histórico, mas a gente precisa encarar esses fantasmas. Mas esses são bons pontos. Por isso é que tem um foco, e nós acreditamos, na privatização da Eletrobras e dos Correios, que são todas empresas com uma representatividade muito grande. Né? Existem 3 empresas que o presidente fala muito claramente que não tem discussão de privatização. Caixa, Petrobras e Banco do Brasil. Mas eu entendo o seguinte... A Caixa de Seguridade foi privatizada. Na verdade, a gente vendeu uma participação. Mas o que eu entendo que é muito importante, Emílio? E eu penso muito assim, o ótimo inimigo do bom. Então faz a venda da Eletrobras, que é um marco. Faz a venda do Correios, que é um marco. Mas já seguraram lá, hein? Já seguraram. Politicamente, o que os caras estão fazendo? Eles não querem que faça reforma nenhuma. O Bolsonaro ficar aí para a eleição ano que vem. É lógico. Mas é política. Mas é assim. Você sabe que a vida... O jogo é assim. O jogo é feio. Não tem jogo bonito. Jogo argentino. Tem jogo bonito lá na Faria Lima, lá no Careca, que fala, eu tenho um livro aqui, eu tenho um livro que tem a solução. Aí senta lá, vai negociar com o Lira. Com o Lira. Senta lá com o Lira, fala, Lira, tá bonito aqui, hein? Tem um livro bonito. Vamos baixar isso, vamos mudar tudo isso. Mas aí quem que pôs o Lira? Quem que pôs? Eu sei, mas quem que pôs? Não é assim? É assim, não é? Tem uma questão interessante. Não é assim? Uma questão interessante. Senta lá pra você ver. Senta no colo do papai. Porque os caras, tudo é bonito, tudo é maravilhoso. Não é bonito, mas eu sei que se você não respeitar a dívida, você vai pagar caro. Os países que foram por esse caminho se deram mal e a gente tá indo por esse caminho. Vê um drama. Argentina. Dá pra comprar a Argentina. Tá embaixo agora. R$13,99. Compra no débito. Você compra no débito. Compra recoleta no dólar blue ou no dólar? Você compra Argentina. No débito. E ainda ganha um alfajor. Pedro, obrigado, viu? Muito obrigado pelo papo. Porra, parabéns pelo trabalho. Apareça aí sempre que tiver um tempinho. Eu sei que vocês trabalham pra caramba lá. Eu vou passar aqui o Instagram do Pedro pra você seguir o Pedro lá e acompanhar de perto o trabalho deles. Pedro Guimarães D. Pedro Guimarães D no Instagram. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, pessoal. Um grande abraço. Boa.